A paz de Deus. Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Gerações da Fé, o seu canal de compartilhamento e de reflexões bíblicas diárias. Gostaria de te fazer o convite nesse dia para que me acompanhe mais uma leitura da Palavra de Deus. Hoje, gostaria inclusive de retomar um texto já trabalhado anteriormente nessa Palavra Santa, que se encontra no livro de Atos, capítulo 5, agora dos versículos 34 até o 42. Se for possível para você me acompanhar, poderemos ler o seguinte. A intervenção de Gamaliel. Mas, levantando-se no sinédrio, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse: Israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos, dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, pois se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. Tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando-se, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Esta reflexão de hoje começa já no seu início, falando de um certo fariseu chamado Gamaliel, muito conhecido, bastante venerado pelo povo, doutor da lei, alguém de grande influência entre aquele povo. Ele chega até aquela multidão, convoca os apóstolos para que fossem levados para fora. Esses apóstolos até então estavam mais uma vez diante da possibilidade de serem aprisionados. Mas esses apóstolos já tinham sido libertos da prisão pela intervenção direta do anjo do Senhor. Mas ainda não satisfeitos, o sumo sacerdote, a seita dos saduceus, todo aquele povo que se levantou contra os homens de Deus, queriam encerrá-los mais uma vez na prisão. Mas não só encerrá-los na prisão, porque estavam também muito enfurecidos e deliberavam matá-los. Vendo que a prisão não era suficiente para interromper o ministério e o agir de Deus na vida daqueles homens, eles pensam então em uma situação mais grave, que pudesse encerrar definitivamente com as ações dos apóstolos no meio daquela comunidade. Mas Deus permite que Gamaliel, um homem que era doutor da lei e que tinha forte influência diante daquele povo, se levantasse, propondo que aqueles apóstolos fossem colocados para fora. É interessante pensar o dentro e o fora no agir de Deus. Neste mesmo capítulo, nós vemos que o sumo sacerdote e aqueles da seita dos saduceus colocam dentro da prisão pública os apóstolos. Vem o anjo do Senhor e põe para fora. E novamente, enfurecidos e deliberando matar aqueles homens de Deus,
surge Gamaliel, colocando para fora novamente os apóstolos. O inimigo ele pode insistir, as pessoas podem tentar te colocar dentro de uma situação difícil. Mas quantas vezes forem necessárias, Deus vai te colocar para fora dessa situação. Tentam colocar os homens de Deus dentro de uma prisão, Deus coloca para fora. Tentam colocar os homens de Deus dentro de uma situação em que eles têm a vida ameaçada e Deus retira essa ameaça da morte e coloca os homens de Deus diante da possibilidade da vida e da liberdade. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Muitas vezes o livramento que a gente espera de Deus, e que às vezes vem, inclusive, pela ação do anjo do Senhor, que desce com toda a sua força e majestade para nos livrar, mas ainda assim a luta continua insistentemente. E esse livramento passa a ser contínuo. Muitas das vezes esse livramento que esperamos de Deus passa a ser, inclusive, diário. Mas Deus não se cansa de nos ajudar, em todo tempo e em todo momento, desde que nos coloquemos diante dele e busquemos a sua face. A palavra de Deus vai dizer que o amor e também a sua justiça dura para sempre. A qualquer momento que recorremos a Deus, Ele estará em prontidão, segundo a vontade dEle, de nos abençoar e de nos guardar. Gamaliel intervém e ele traz um discurso de cautela. O discurso de cautela de Gamaliel caminha em duas direções. Ao cautelai-vos, a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Implicitamente, o que Gamaliel tenta apresentar é: não devemos colocar as mãos, mas é Deus quem deve colocar as mãos nestes homens. Segundo, não devemos julgar, mas é Deus quem deve operar sobre a vida destes homens. Ainda que as razões que tenham levado Gamaliel a intervir talvez não tenham sido as mais honestas diante da santidade daqueles apóstolos. Ele justifica, imagino que discursivamente, no primeiro momento falando de Teudas, que levou uma grande multidão, convenceu muitas pessoas, mas que foi morto. Aquela obra de Teudas não prosperou. Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, também levou uma multidão de pessoas, influenciou uma comunidade inteira, mas pereceu. Então Gamaliel, com a sua sabedoria, imagino até que humana, não necessariamente divina, ele acautela aquele povo de modo que pense que se aquela obra, a exemplo do que foi com Teudas e com Judas, não vem de Deus, por mais que a multidão seja levada e levantada, essas pessoas seriam em algum momento mortas e elas pereceriam. Mas em seguida, ele tem um insight. Ele usa da sabedoria, aqui sim, de Deus. E ele fala: deixai, pois, estes homens ir. Porque se isso que é proposto pelos apóstolos vem do homem, perecerá. Mas se vem de Deus, não se pode desfazer. Em muitos momentos, os homens tentarão agir contra algum propósito da sua vida. E se esse propósito da sua vida de fato não for de Deus, esse propósito perecerá e as ações desses homens, inclusive, podem ser bem-sucedidas em relação a você. Mas quando o homem se levanta contra um projeto de Deus, contra algo que Deus sonhou para a sua vida, para a vida da sua família, nada pode desfazer. Deus permite o levante, Deus permite a afronta, Deus permite, inclusive, que as pessoas tentem encerrar na prisão o seu sonho, o seu brilho. Mas Deus não permite, em hipótese alguma,
que o projeto dele para a sua vida se acabe, se desfaça, sem que através de você a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus, venha a ser manifesta. O que muitas vezes as pessoas não conseguem entender é que quando temos um projeto de Deus na nossa vida, o que está em questão não é o fato de nós sermos exaltados por Deus, mas do próprio nome de Deus ser exaltado através da nossa vida. Por isso que as pessoas não entendem que quando elas tentam desfazer algo que foi criado por Deus, elas estão combatendo a Deus. E que dura coisa é combater a vontade de Deus, porque ela é perfeita e ela é agradável. Que nesse dia possamos ter a paciência, possamos ter a sabedoria, possamos ter a dignidade de esperar com que Deus se manifeste contra aqueles que se invejam contra as nossas vidas, porque de início os apóstolos só estavam vivendo essa situação porque grande foi a inveja do sumo sacerdote e dos saduceus. Mas se tivermos paciência de esperar em Deus para que Ele envie o seu anjo, para que Ele envie alguém que intervenha por nós, que cuide de nós, a glória do Senhor será manifesta. Mas ainda assim, levantando-se Gamaliel, aqueles homens, tamanho era a ira e o enfurecimento que eles tinham dentro do coração, a raiva contra não só os apóstolos, mas contra o projeto de Jesus Cristo para este mundo, fez com que, mesmo permitindo que aqueles homens, os apóstolos, fossem mandados embora, mas ainda assim fossem açoitados. Veio o anjo, veio um doutor da lei, um homem muito influente, mas isso ainda não foi suficiente para que aqueles homens se contentassem, porque a inveja, a raiva, o mal que eles tinham contra a vontade de Deus era tão grande que ainda provocaram dor e sofrimento naqueles apóstolos. Mas desde quando Cristo aparece para Saulo e o chama a ser Paulo, ele indica que grandes seriam os sofrimentos, mas que também grande seria o regozijo na dor. Sofrer por Cristo é lucro. Não é simplesmente fácil, muitas vezes é muito forte a dor que temos que carregar quando nos colocamos diante de Deus e Deus começa a trabalhar no nosso ministério e os levantes começam a surgir por todos os lados. O que eu aprendo aqui com estes apóstolos é que quando nos colocamos diante da presença de Deus e nos dispomos a fazer a vontade, as acusações, os levantes, as afrontas, as prisões virão de todos os lados, dentro e fora da igreja. E precisamos ter muita fé para suportar. E só Deus pode nos dar esse consolo. Mas aqui é muito bonito ver que os apóstolos se retiraram, mesmo depois de terem sido açoitados, mandados como foram de não falar do nome de Jesus. Mas os apóstolos se retiraram da presença do Sinédrio, regozijando, porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Por mais difícil que seja, essa tem sido a tônica das nossas vidas como verdadeiros cristãos. Essa tem sido a tônica da minha própria vida. Poder padecer afronta pelo nome de Jesus Cristo quer dizer que quando temos uma intimidade real com Deus, com o Pai, o mundo por si só se levantará contra nós com grande fúria. Mas ainda assim devemos nos alegrar, porque isto é sinal de que Deus é conosco. E não só devemos nos alegrar, mas a exemplo do que fizeram aqueles apóstolos,
Devemos continuar o ID de Deus, mantendo constantemente a pregação do Evangelho, falando sem cessar, ensinando sem parar e anunciando a Jesus, o Cristo. As pessoas elas vão tentar te parar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque elas querem encerrar, restringir o propósito de Deus na sua vida, o chamado, o projeto. Mas não devemos parar. Todos os dias devemos insistir, insistir e insistir, até o momento que Deus permitir, até o momento em que a obra de Deus venha a ser concluída nas nossas vidas. É no texto mesmo, no capítulo 5 do livro de Atos, que quando o anjo aparece, ele aparece sob uma condição, que aqueles apóstolos sejam libertos para ir e apresentar-se novamente diante do templo e colocar diante do povo a mensagem completa desta nova vida. O que me reconforta, o que nos reconforta diante de toda afronta e de toda a fúria do inimigo é saber que Deus estará conosco até que a mensagem seja completa, até que o projeto se execute do início até o fim. Que Deus possa nos dar todos os dias a esperança, a força e a fé para continuar ensinando e anunciando a vontade, o querer e o desejo de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos próximos. Se você me ouviu até aqui, te agradeço. Que Deus possa te abençoar e te guardar mais um dia. Peço que, se possível for, compartilhe essa mensagem para todos aqueles que Deus tocar o teu coração. Tenha um excelente dia e a paz de Deus. Não se esqueça de seguir o canal Gerações da Fé no YouTube. Todos os dias, se Deus permitir, levaremos até você uma reflexão bíblica diária da Palavra de Deus. Fiquem todos com Deus e a paz de Deus.